É semana de final de Liga dos Campeões da Europa. Eu tenho dificuldade, editor, de falar Liga dos Campeões da Europa. Fazer fonoaudiologia. Enfim, Manchester City e Inter de Milão vão se enfrentar neste sábado para definir quem é o melhor time da temporada 2022-2023 no velho continente. Pep Guardiola vai enfrentar Simone Inzaghi. Esses dois treinadores vão decidir qual deles é o que manda na Europa e na porra toda. E aqui nós vamos fazer uma espécie de mano a mano entre esses dois treinadores, entre esses dois times. A gente vai analisar como os times chegaram até aqui nessa edição da Liga dos Campeões, mas tudo isso depois da vinheta que o editor fez com muito carinho. É a mesma vinheta de sempre, só que agora é final da Liga dos Campeões. Roda a vinheta aí. Pois é, finalmente chegou a tão esperada final da Liga dos Campeões da Europa. Manchester City vai enfrentar o Inter de Milão, ou a Inter de Milão, no Estádio Olímpico Atatürk. Finalmente a final de Istambul vai acontecer, a tão esperada final de Istambul que não aconteceu em 2021, não aconteceu em 2022, enfim, chegou a hora da final de Istambul, a final da Turquia acontecer. E nós teremos aqui um grande jogo, a expectativa é de um grande jogo, e a gente vai fazer um comparativo principalmente entre os dois técnicos e os dois times, e como eu disse, vamos chegar para essa final sábado lá na Turquia. Eu sei, editor, eles vão chegar de avião, cada um vai chegar de avião, vai ter recepção, eu sei, é só uma analogia. Para a gente começar esse comparativo, vamos falar de Pep Guardiola versus Simone Inzaghi, esses dois treinadores que chegaram com seus times até essa final. Falando da Inter de Milão, venceu o Clássico della Madonnina na Itália, foi muito superior nos dois jogos, chegou com moral até e tem o peso da sua tradição, o peso da tradicional camisa da Inter de Milão, e quer usar isso como arma para vencer qualidade técnica e tática do Manchester City. Do lado do time inglês tem Pep Guardiola, Kevin De Bruyne, tem Haaland, que já chega na sua primeira final, no seu primeiro ano no Manchester City, na sua primeira temporada, com possibilidade inclusive de ser bola de ouro, ser o melhor jogador do mundo e tal. Existe essa indecisão, o que vai valer mais, se é o Messi na Copa do Mundo, se é o Haaland com a Liga dos Campeões, se tem o Vinícius Júnior também nessa parada aí. Então vamos ver como é que eles vão decidir, mas enfim, o Haaland está na final da Liga dos Campeões, e se ele conquistar a Champions, ele tem muitas chances de conquistar também a bola de ouro. Enfim, o treinador espanhol Pep Guardiola tem aquela pressão, entre aspas, de chegar à final das Champions, conquistar com o Manchester City, coisa que ele já teve chance, me perdeu para o Chelsea, do Thomas Tuchel, aquela final de Portugal lá. E agora ele tem a chance de fato de conquistar, chega como favorito mais uma vez. E as conversas que rolam é o seguinte: se Pep Guardiola conquistar enfim a Champions League com o Manchester City, um clube que fez investimento para se tornar grande, se tornar o maior clube da Europa, e no caso está fazendo de tudo para conseguir, tanto que chegou à final pela segunda vez da Champions League, de fato a gente pode considerar, não pelo quantitativo, mas pelo qualitativo, pelos trabalhos que ele fez em sua carreira, Pep Guardiola ser o maior de todos os tempos, o maior treinador de todos os tempos. Calma, eu sei que isso é polêmico, mas a gente vai deixar isso para um outro painel sincero, depois talvez de uma conquista do City, a gente volte aqui para discutir isso de uma forma mais aprofundada. Mas aqui eu fiz uma telazinha para a gente analisar Pep Guardiola versus Simone Inzaghi. Eu sei que é meio injusto fazer isso, mas são os dois treinadores que chegaram à final, então não tem outra forma da gente comparar, senão Pep Guardiola versus Simone Inzaghi nessa tela. Guardiola versus Inzaghi. Guardiola conquistou nada mais nada menos do que 2 Champions League, 3 campeonatos alemão, 5 campeonatos ingleses, enfim, 5 Premier Leagues, 3 vezes o campeonato espanhol, 2 vezes a taça da Alemanha, 2 vezes a taça da Inglaterra, 4 vezes a taça da Liga Inglesa e 2 vezes a Supertaça da Inglaterra. Esses foram alguns dos títulos que a gente separou aqui desse multicampeão treinador Pep Guardiola. Só que do outro lado tem Simone Inzaghi, que conquistou 3 vezes a taça da Itália, 4 vezes a Supertaça da Itália, 2 vezes a Copa Itália com 2 P's da Primavera e a Supercopa da Itália. Essa Supercopa da Itália também é da Primavera, viu? Um detalhe importante para a gente observar aqui: Inzaghi é copeiro. Eu sei que vocês lembraram do Renato Gaúcho, do Grêmio do Renato Gaúcho, mas sim, Inzaghi é copeiro. Nesse tipo de final, nesse tipo de decisão, os times italianos têm uma tradição de conquistar
esse tipo de competição. Então, por que não a gente pode equiparar isso? Guardiola é expert em ganhar ligas, tá? Tem taças ali, tem super taças, mas ligas ele ganhou bastante. 5 campeonatos inglês, 3 campeonatos espanhol, 3 campeonatos alemão. Campeonato alemão, a Bundesliga. Então ele é bom em ganhar liga, só que ele tem 2 Champions. O Inzaghi não tem Champions, mas ganhou torneios desse tipo, torneios eliminatórios. Aí a gente pode comparar. Guardiola é favorito? É. Vamos ver, é um jogo só. É uma chance que cada um tem. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Agora a gente vai comparar os times Manchester City versus Inter de Milão, um comparativo nessa atual edição da Liga dos Campeões e como eles chegaram à final, tá? A gente preparou também uma tela bem bacana para vocês que vai começar agora. No retrospecto na Liga dos Campeões de 2022-2023, cada equipe fez 12 jogos, cada equipe tem 7 vitórias, detalhe importante. Só que o City empatou 5 vezes, a Inter de Milão empatou apenas 3 vezes. Aí eu acho que a gente pode colocar um favoritismo a mais para o Manchester City, é que ele não perdeu. Se for campeão, será invicto. Porque se for para os pênaltis, se for para prorrogação, já vai empatar, não vai perder. Então, o City é o único que tem chance de ser campeão invicto. A Inter de Milão já tem 2 derrotas na conta. Gols marcados, o City é muito superior. 31 gols marcados contra 19 gols marcados da Inter de Milão. Gols sofridos, a defesa do City também sofreu a metade dos gols que a Inter de Milão sofreu, 5 gols da equipe inglesa sofridos contra 10 gols sofridos da equipe italiana. Precisão dos passes, a gente novamente vai destacar aqui que o Manchester City troca passes 90% de cada 10 passes, 9 de cada 10 passes, 9 são passes certos e apenas um do Jack Grealish, ele erra o passe. No caso da Inter de Milão, desce um pouco, 83%. Não é uma diferença muito grande, mas se a gente for colocar, por exemplo, de cada 100 o City acerta 90, erra 10, a Inter de Milão erra 17, aí já vai aumentando a diferença. O time inglês também tem, em questão das finalizações, a gente pode observar também que o time inglês leva uma vantagem, são 193 finalizações contra 154 da Inter de Milão, e no alvo, no gol, aquele que leva perigo mesmo à defesa adversária, 85 finalizações da equipe inglesa contra apenas 57 da Inter de Milão. Ou seja, a Inter finaliza pouco. E a gente pode considerar a Inter de Milão uma equipe mais efetiva? Talvez. Bom, mas quem está invicto é o Manchester City. Com todo esse resultado, se a gente fosse fazer uma aposta, esse negócio de aposta aí, se a gente fosse valer uma grana nessas 2 equipes, por que não apostar no Manchester City? Agora, se você quiser na zebra, né, que está sendo considerada, vamos colocar a Inter de Milão aí como a zebra e pode ser que aconteça, é um jogo só, mas na frieza dos números, o time inglês, o time de Pep Guardiola é muito favorito e tem grandes chances de conquistar a Europa pela primeira vez. Vai, a gente não sabe, mas tem grandes chances. E com todo esse clima que está rondando a final da Liga dos Campeões, eu venho aqui fazer um convite para você. Sábado, a partir das 2 horas da tarde, no canal do Mermadores, ou seja, aqui neste canal, eu, o Estevão e o Cássio, nós vamos estar fazendo uma transmissão pré-jogo muito especial, com diversos conteúdos, trocando uma ideia com você. Se você quiser acompanhar com a gente também um jogo em transmissão em cima da tela, fique à vontade, coloque lá o jogo na sua TV e fique ouvindo a narração com a gente, que a gente vai fazer daquele nosso jeito super especial, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like no seu vídeo e principalmente comenta aí quem você acha que vai levar essa Liga dos Campeões. E outra pergunta que eu faço para você: Pep Guardiola, se conquistar a Champions com o Manchester City, ele será considerado o melhor treinador da história, o maior treinador da história? Fica aí a pergunta para você, responde aí nos comentários, segue o Mermadores no Instagram, segue o Estevão, segue o Cássio, me segue também no Instagram, a gente está sempre compartilhando conteúdos de futebol, beleza? Um forte abraço e até semana que vem com mais um Painel Sincero. Valeu!